Pois então, continuando o nosso conteúdo do 7º ano, vamos continuar o livro aberto na página 114, não é? Agora vamos conhecer o anglicanismo, porque eu falei um pouquinho já dessa nova religião que ela surge na Inglaterra mediante o desejo de quem? O desejo do rei Henrique VIII em casar-se novamente. Por quê? Porque a sua esposa não lhe concedeu, não teve uma gestação e o nascimento de um filho homem. Naquele momento havia uma cobrança muito grande para com as mulheres, para que as mulheres dessem herdeiros do rei, e ele não teve isso, nasceu uma menina. Pois bem, ele queria se casar novamente com Ana Bolena, que era a sua amante, e a Igreja Católica não permitia. E por que a Igreja Católica não permitia, professor? Porque a Igreja Católica vai naquela regra, preceito, que diz o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separa. Você tem que entender que a Igreja Católica está vivendo um outro momento, outros aspectos eram valorizados, não é? E ela não permitia que o divórcio fosse aceito, a separação fosse aceita. E Henrique VIII, não concordando com isso, quis casar-se, e por conta disso a Igreja Católica não permitia, e fez com que ele criasse uma nova religião chamada religião anglicana. Mas há indícios hoje, historicamente falando, que ele também tinha desejo de aumentar o seu poder, criando uma outra religião. Por quê? Porque, de certa maneira, a Igreja Católica ainda influenciava as questões políticas. Estado e Igreja estavam juntos, estavam atrelados. Deu para entender? E o outro fator, uma curiosidade, melhor dizendo, que o casamento dele com sua esposa, Rainha Catarina, segundo ele, passou na cabeça dele, na cabeça de Henrique VIII, que o casamento não gerou nenhum filho homem por uma razão muito simples, que Catarina, Rainha Catarina, havia sido casada com seu irmão. E Deus, veja o pensamento dele, viu? Deus teria, com raiva, não permitindo que ele tivesse gerado, junto com sua esposa, um filho. Passava isso na cabeça de Henrique VIII, como se fosse uma maldição pelo fato dele ter se casado com a ex-esposa do seu irmão. Mas isso aí eu estou tratando disso do ponto de vista até da história do cotidiano, que chamamos, não é? História do cotidiano, que são essas coisas curiosas que não tem ainda uma comprovação histórica sobre isso. Pois bem, o anglicanismo, o movimento de ruptura religiosa na Inglaterra, teve características bastante curiosas. 114, atenção aí no serviço, viu? Quando as discussões religiosas encontraram espaço entre os ingleses, já haviam surgido o luteranismo e o calvinismo, não é? Já tinha surgido o luteranismo e o calvinismo. Suas concepções já estavam, não é? Sendo aceitas pela chamada gente, que era uma pequena burguesia, pequena nobreza, aliás, que tinha suas atividades voltadas para o comércio mercantil.
Mesmo com essas questões políticas e econômicas, a ruptura religiosa na Inglaterra iniciou por questões pessoais do rei Henrique VIII. A religião surgida na Inglaterra a partir do movimento de reforma foi o anglicanismo. O anglicanismo. Rei Henrique VIII visava se separar da rainha Catarina de Aragão para casar com a amante Ana Bolena. Sendo assim, solicitou à Igreja Católica que cancelasse seu casamento. Acontece que Catarina era filha do rei Carlos V, que apoiava a igreja na luta contra os movimentos religiosos reformistas. Por isso, a anulação do casamento foi negada. Isso foi um dos motivos. Um dos motivos. Então, indo para a página 115, Henrique VIII pressionou o parlamento para que criasse uma lei segundo a qual a Igreja Católica estivesse sob controle da monarquia inglesa. Isso fez com que, em 1531, isso aconteceu em 1531. Em 1534, foi estabelecido o ato de supremacia, que estabeleceu Henrique VIII como chefe da Igreja Anglicana. Dessa forma, ele pôde casar-se com Ana Bolena. Mas eu vou antecipar um fato curioso para vocês. Isso. Ana Bolena engravidou de Henrique VIII. No entanto, Ana Bolena deu à luz a uma menina. Significa o quê? Que o grande desejo de Henrique VIII de ser pai de um menino não aconteceu. E a frustração foi grande demais para o rei. Ele não admitia que aquilo ali tinha acontecido com ele. Aí veio na sua mente mais uma vez essa situação de que o fato dele ter casado com a esposa do irmão trouxe toda essa insatisfação, trouxe essa não geração de um menino. Claro, estou aqui dizendo a você um fato curioso, tá bom? Prosseguindo o livro, como medidas de perseguição à Igreja Católica, as terras dos mosteiros foram tomadas e vendidas à nobreza aristocrática, aumentando as terras produtivas voltadas para o comércio. A religião anglicana foi consolidada com a rainha Elizabeth I, quando esta aproximou o anglicanismo do calvinismo. E aqui na página 115, temos um subtítulo: a Contra-Reforma Católica, que significa a reação da Igreja Católica mediante o surgimento desses reformadores. Não é isso? O que foi que aconteceu? Vamos lá. A Contra-Reforma. 115. Isso, muito bem, viu? Não tardou para que a Igreja Católica reagisse de forma organizada e violenta contra a expansão em toda a Europa. A expansão de quem? A expansão do protestantismo, não é? É isso que vai acontecer, não é? Inicialmente, ainda na página 115, na Itália e na Espanha, algumas medidas foram tomadas para que a devoção dos dogmas católicos fossem
restabelecida. Assim, a Igreja Católica adotou as seguintes medidas para combater o expansionismo protestante. Reorganizou o Tribunal do Santo Ofício, que tinha a função de julgar e punir quem discordasse ou praticasse outras religiões. Dessa forma, muitos protestantes foram condenados à morte. Outro fator, organizou o Concílio de Trento, entre 1545 e 1663, através do Papa Paulo III. A principal medida aprovada nesse concílio foi a reafirmação dos dogmas católicos, que defendiam a manutenção dos sacramentos religiosos, a hierarquia do clero, a confirmação da transubstanciação, entre outras coisas. Os outros itens: acabou com a venda das indulgências, criou cursos de formação e aperfeiçoamento clerical, criou o Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Todas as obras que criticassem ou fizessem oposição às ideias e aos dogmas católicos seriam queimadas. Quem as lesse poderia ser condenado à morte. Outro item, permitiu e incentivou o surgimento das ordens religiosas, que passaram a divulgar pelo mundo a fé católica cristã, como a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1540, cujos seguidores foram conhecidos como jesuítas. Não é? Pronto. Eu vou deixar para vocês as páginas 116 e 117 para atividade para casa, tá bom? Então, espero que vocês continuem estudando, se dedicando. Forte abraço a todos. Tchau para vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau.